Devocional com Marcos Costa. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 15, 16 e 17, nós temos um dos encontros mais especiais do Evangelho. Não foi somente nesta ocasião que isto aconteceu, mas é bem interessante o que Jesus Cristo afirma neste encontro. Jesus se encontra com crianças. No versículo 15 você pode observar que os pais começaram a trazer as crianças para que Jesus impôsse as mãos sobre elas. Os pais queriam que Jesus abençoasse seus filhos. Havia então uma fila muito grande, podemos imaginar, porque os apóstolos quiseram impedir estas crianças de se aproximarem de Jesus, supondo, muito provavelmente, que seria um tanto incômodo para o mestre, que já é tão ocupado, ter que ainda encontrar espaço para falar, para interagir com as crianças. Há coisas mais importantes, há pessoas mais importantes, talvez fosse o que pensassem os apóstolos. Mas olha o que Jesus Cristo diz no versículo 16. Jesus, porém, chamando as crianças para si, disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque é delas o reino de Deus. São os encontros de Jesus em tantas ocasiões distintas, com tantas pessoas diferentes, que nos mostram riquezas da personalidade de Jesus. Mas nós temos aqui um encontro que talvez seja este o encontro que mais nos apresenta quem era Jesus, como era o comportamento de Jesus. O ministério de Jesus alcançou, inclusive, as crianças. Em diversas culturas da antiguidade, as crianças não eram valorizadas. Crianças eram sacrificadas para acalmar a ira dos deuses. Era comum na antiguidade filhos serem vendidos para poder quitar dívidas. Se formos para a cultura romana, ali naquele período em que o evangelho surge, os apóstolos surgem, as crianças poderiam ser descartadas facilmente. Se o pai não simpatizasse com a criança, esta criança seria lançada fora. Existe uma carta datada do século I a.C., em que um homem chamado Hilarion escreve à sua mulher Alice uma carta cheia de afeto. Hilarion teria viajado a trabalho, coisa comum na época, passar um tempo distante de suas terras fazendo alguma atividade, e entendemos que Alice tinha ficado grávida quando ele partiu. A carta então, cheia de afeto, cheia de saudade, de amor por ela, como se fosse totalmente normal, entre tantas palavras de amor de Hilarion a Alice, ele pede a ela que, se de repente a criança que nascesse fosse uma menina, podia jogar fora. Você pode verificar trechos desta carta no livro Inimaginável, livro do autor Jeremiah Johnston. Inclusive temos uma resenha deste livro aqui no canal. Inimaginável, Jeremiah Johnston. Aborda estes e mais outros costumes bizarros que haviam no mundo antes do cristianismo existir e o quanto o cristianismo influenciou a mudança de tanta loucura. Os próprios homens é que vão criando seus costumes, e mesmo hoje, com tudo que o cristianismo fez ao mundo, é comum que se pense no imaginário coletivo que a criança é uma pessoa de uma segunda categoria. É comum que crianças não recebam a atenção devida, porque inconscientemente para alguns não há o que se levar a sério do que diz uma criança. E se nós olhamos para a formação da personalidade do indivíduo, quando ele deixa de ser criança e se torna adolescente, há um ímpeto forte de uma mudança, uma busca de uma nova fase e uma negação da infância, muitas vezes. Até parece um insulto você chegar para um adolescente e confundir e dizer que ele é uma criança. E esta ruptura com a infância se dá sobretudo pela vergonha de um dia ter sido infantil.
Toda criança é sonhadora, toda criança é inclinada à arte, toda criança facilmente pinta, facilmente desenha, facilmente dança, facilmente ri, facilmente corre, facilmente se movimenta. Toda criança nasceu encantada para com a vida. E não é curioso o fato de que muitas pessoas perdem todo o encanto que tinham para com a vida à medida que vão crescendo? Somos induzidos a pensar que crescer é deixar as coisas de criança. E aí nós temos vontade de crescer. E à medida que você pensa que está grande, mais as coisas que lhe parecem infantis são coisas que não devem fazer parte de uma vida madura, de uma vida adulta. E é justamente o que escreve certo teólogo e poeta, que nós nascemos sabendo olhar, admirar, contemplar a vida, a brincar, a sorrir, a correr. Porém, nós vamos perdendo essa capacidade porque foi nos ensinado que isto é coisa de criança e que devemos ser adultos. E sabe o que é que os adultos ganham, muitas vezes? Uma vida chata, uma vida sem contemplação, uma vida sem admiração da beleza que Deus pôs ao nosso redor, uma vida sem arte, uma vida tensa, uma existência que grita por dentro por uma necessidade de inclusive gritar, de dar um grito. E o ponto é que, diferente de muitas culturas, diferente da cultura majoritária da época, diferente da cultura hoje para muitos, Jesus leva muito a sério as crianças. Jesus leva muito a sério as crianças no seu ministério, a começar pela cura. Jesus curava crianças. Jesus curou um menino que apresentava características de epilepsia. Jesus curou, Jesus se importou. Jesus cura a filha de Jairo, num gesto pleno de amor, de intimidade familiar. Jesus se importa com a família que ama a menina, como relata certo comentarista, o termo que Jairo chama filhinha, minha menina, minha menininha, minha filhinha. Jesus segura a mão da menina e faz o milagre acontecer, olhando para seus pais e mostrando que há esperança, mostrando que tem jeito, mostrando que nada está perdido quando Jesus está dentro de casa. Então Jesus toca e aquela criança vive. Outra menina também é curada, filha de uma mulher cirofenícia. E houve um menino muito especial que ajudou Jesus numa grande obra. Aquele menino que carregava 5 pães e 2 peixinhos. Foi um soldadozinho de Jesus. Confiou totalmente no Mestre Jesus, que se entregou completamente na missão. Lá em Mateus capítulo 21, Jesus estava no templo ensinando e as crianças começavam a cantar: Hosana ao filho de Davi. Cantaram tanto que os principais sacerdotes, os escribas, foram questionar Jesus. Você não está ouvindo isso aí? E Jesus disse: claro que eu estou ouvindo. E vocês nunca leram o que diz as Escrituras, que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? É notório então que Jesus tinha uma ligação muito forte com as crianças. E é justamente aqui que a gente percebe a personalidade de Jesus. Por quê? É muito comum você ver representações de Cristo com um olhar muito pesado, um olhar muito melancólico. Olhar para o Evangelho e perceber que as crianças corriam para estar perto de Jesus? Me diga uma coisa, você já viu criança gostar de pessoas de cara amarrada? Pessoas que não interagem com elas? Pessoas que não sorriem? Pessoas que são indiferentes à sua presença? Você já viu crianças se apegarem a estas pessoas? Então nós temos aqui uma grande evidência de como era a personalidade de Jesus. Certamente, Jesus era aquela pessoa tão cativante, tão alegre, tão sorridente, tão feliz, tão dinâmica, que o público chamado como o público mais sincero que há, e não somente sincero, mas o mais sensível ao riso, o mais sensível à beleza, as crianças ficavam deslumbradas com a presença de Jesus. Então imagine o alvoroço, Jesus andando pelas ruas de Jerusalém
E as crianças querendo chegar perto, querendo correr, querendo ver Jesus, enquanto muitos outros ficavam olhando de longe porque se achavam senhores da lei, senhores do templo, reis da religião, e eles não se importavam com Jesus, até porque eles eram gente grande, eles eram pessoas grandes, aqueles que se achavam sábios demais. E é justamente como destaca o grande Erasmo de Roterdã, que Cristo chega a dar graças a Deus por ter ocultado o mistério da salvação aos sábios e tê-lo revelado aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste os grandes mistérios aos que se acham grandes demais e revelaste aos que não se acham nada, aos pequeninos. E a raiz da palavra, no grego, segundo Erasmo de Roterdã, que Jesus emprega para se referir pequeninos, é a mesma atribuído a crianças ou insensatos. Ele opõe a palavra grega népios a sophois, que é sábios, justamente enfatizando que aqueles que se acham grandes e que julgam os outros serem meninos, crianções, insensatos, são justamente estes que cresceram demais. Estes que cresceram demais perderam a sensibilidade de perceber Jesus Cristo. Perderam a sensibilidade de perceber como Deus se revelou em Jesus. Deixem vir a mim as crianças. Deixem, porque é das crianças o reino de Deus. Em primeiro lugar, nós percebemos que Jesus levava as crianças a sério. Em segundo lugar, nós percebemos que Jesus atraía as crianças com a sua personalidade. E em terceiro lugar, Jesus nos ensina o grande segredo sobre a fé. O Senhor Jesus está nos dizendo que a natureza da fé é infantil. É isso mesmo. A natureza da fé é coisa de criança. A natureza da fé é não ter vergonha de chorar, por exemplo. A natureza da fé é ter desejo de se entregar. A natureza da fé, viver em fé, é ter a coragem de levantar os braços, de levantar as mãos, de olhar para o alto, de agradecer a Deus. A natureza da fé é a capacidade de se encantar com tudo que Deus tem feito, com tudo que Ele vai fazer. A natureza da fé é ser como uma criança que tem coragem de descer, que tem coragem de se dobrar ante o mistério. A natureza da fé é como diz aquela canção de David Keelan: quero ser como criança, te amar pelo que és e voltar à inocência de acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. É a vontade de parecer grande que faz com que muitas pessoas se afastem do princípio da fé. É a vontade de crescer que faz com que muitas pessoas percam o desejo das coisas mais simples da casa do Senhor, como se ajoelhar, como participar de uma vigília, como participar de uma consagração, porque a pessoa já está grande demais. É a vontade de crescer que faz com que exista um povo que não prova mais de milagres, porque para ver milagres tem que ter o coração cheio de fé, tal qual uma criança. Só vive uma vida de oração quem tem coragem de se dobrar como uma criança e clamar de peito aberto: meu Pai Celeste, meu Pai amado. E Deus responde, porque o Senhor está dizendo que é destes o reino de Deus.
E depois que o Senhor responde, se cumpre o que diz o salmista no Salmo 131. Acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada. A minha alma é como essa criança. Você pode orar comigo neste momento? Eu queria convidar você a repetir comigo esta palavra, bem baixinho, se você estiver no ambiente com pessoas ao redor. Baixinho, fale bem baixinho. Senhor, eu quero ser como criança. Fale ao Senhor neste momento. Me faz como criança. Eu quero ser como criança. Deus amado, Deus bendito. Cada ouvinte, cada pessoa que ora comigo neste momento, renova o coração como o coração de uma criança. Nos faz como meninos, dependentes mesmo de Ti, só de Ti, em nome de Jesus. E você que tem uma criança em casa, literalmente, uma criança na família, ore por ela neste momento. Estenda suas mãos, se ela estiver próximo, estenda suas mãos a esta criança. Nós queremos abençoar esta vida. Deus, em nome de Jesus, não deixa que o mundo venha desvirtuar e que seja uma criança plena, feliz, para que possa crescer sem perder o que realmente importa. A capacidade da fé como o Senhor quer, porque dos tais é o reino de Deus. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, que haja a tua presença em cada lar que esta mensagem chegou. Em nome de Jesus. Amém. Ouça as reflexões e as canções de Marcos Costa em todas as plataformas digitais.